Esta é a vontade de Deus, que vocês vivam na santidade, afastando-se da impureza. Cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal, seu esposo, a sua esposa, não é? Com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Minha gente, na época que Jesus aparece, né, vem a esta terra, ensina os seus mandamentos, né, renova a vontade de Deus aos corações do seu povo, era o mesmo contexto que os romanos e os gregos tinham situações depravadas, absurdas. Os gregos especialmente, se a gente ler, né, textos naquele período, tinha, em muitos casos na verdade, a mulher simplesmente como objeto para ter filhos. E a relação de prazer ou coisa assim, eram geralmente com prostitutas ou relações homossexuais, não é? Era simples, geralmente o que se tinha. Então, afastai-vos da impureza, vivendo na santidade, tratando o parceiro conjugal com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Estes não conhecem ao Senhor. Então, tratem com respeito, né? Não sejam como os pagãos, não sejam como eles, né? Sabe aquela história assim, mas todo mundo faz assim, por que eu não posso também fazer? Por que também para mim não posso agir desta forma? Porque você não é todo mundo. É isso que diz São Paulo, você não é todo mundo. Não ajam como todos os outros. Sejam diferentes em relação a isso. Tratem os vossos parceiros com respeito, né? E aí, São Paulo recorda que não está fazendo isso somente a um homem, somente ao cônjuge, somente à esposa, ao esposo, mas está fazendo a Deus, porque é ensinamento, é mandamento de Deus. Portanto, desprezar, abandonar estes preceitos, não é desprezar um homem, e sim a Deus, que nos deu o Espírito Santo. Se nós somos templos deste Espírito, se nós somos convidados a viver na unidade com o Senhor, quando nós desprezamos os mandamentos, nós não estamos desprezando, desrespeitando somente o cônjuge, que já é algo grave, mas também a Deus, também ao Senhor. Gente, tem crescido especialmente, né, uma situação feia no relacionamento conjugal. Às vezes a pessoa, o esposo e a esposa chamam uma terceira pessoa, né, para ter relações, chama às vezes uma situação de nomes grotescos, absurdos, né, de relações públicas e coisas do tipo. A relação sexual é para ser feita entre o esposo e a esposa, dentro de um casamento cristão, abençoado por Deus, né, para, claro, ter a unidade conjugal um com o outro, e nesta unidade proverem também os filhos. E aí, claro, não só aqueles que, não só para tê-los os filhos, mas especialmente na unidade conjugal. Por isso que a relação sexual ela é necessária, inclusive, para o casamento, não é? Por isso que o casamento, a celebração do matrimônio, ela termina inclusive com a relação sexual do esposo e da esposa. Eu dizia para os nossos noivos e noivas, as pessoas que se preparam para o casamento em breve, exatamente algo assim, como exemplo inclusive, né? As pessoas, imagina que participaram, fizeram o casamento na igreja, bonito, não é? Entraram, fizeram toda a celebração e assim por diante. E acontece que na viagem, logo depois do casamento, estão indo, sei lá, para a lua de mel, estão indo para casa, estão indo para um hotel, coisa do tipo. Acontece um acidente, não é? E acontece da pessoa ficar impotente ou não ter relação sexual. O casamento foi ratificado, mas não consumado, porque não houve, por exemplo, a relação sexual.
enquanto não aconteceu, às vezes, sei lá, depois do casamento, ficou 10 anos para ter a consumação. Ficou 10 anos para concluir a celebração do casamento. Entende? Porque é necessária para a celebração do casamento, do matrimônio. Não é? Quando a gente faz a entrevista para o casamento, nós perguntamos tanto para o rapaz como também para a moça, né? Se estão prontos, sabendo que o casamento exige da pessoa, né, 4 coisas: na área afetiva, na área sexual, na área econômica. Ou seja, eu não posso observar só algo do nada em relação ao meu esposo, à minha esposa. Eu preciso olhar num conjunto completo. E eu me comprometo a isso, né? Ao bem do cônjuge, ao respeito do cônjuge. E isso nós fazemos através de promessas. Prometo amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. E estas promessas acontecem porque é possível prometer. E aí, geralmente aparece-nos algumas coisas assim: ah, padre, mas é porque eu não amo mais o meu esposo, eu não amo mais a minha esposa. Não existe isso, minha gente. Por quê? Porque paixão, e aqui São Paulo está dizendo isso de modo claro, né? Sem se deixar levar pelas paixões como fazem os pagãos. As paixões passam. As paixões, assim, às vezes vem essas situações, essas coisas, mas se a gente buscar a fortaleza em Deus, buscar as nossas orações, buscar uma intimidade com o Senhor, isso passa, né? Se eu quero aquecer a relação ou coisa assim, põe a mão, né, numa boca de fogão, vai estar quente, né? Vai estar quente. Ah, padre, mas eu queria um beijo quente, coisa assim. Beija lá a boca do fogão, vai dar certo, não é? Nós não precisamos dessas paixões. O padre Paulo Ricardo, alguns dias atrás, eu escutava um videozinho dele, e ele lembrava, né? Se você quer a cura da paixão, case. Case. É a cura da paixão. Naquele dia do casamento, acabou a paixão. No outro dia, que daí tem que acordar cedo, a gente já acorda com o cabelo todo esgranhento, né? Já vai encontrar, a hora que está deitadinho assim, a gente abre o olho, e aí antes que estava toda maquiada, bonita, coisa assim, já fala, mas o que aconteceu? Não é? Pois bem, antes do namoro era assim, agora já não é mais. Acabou a paixão, agora permanece o amor. E o que é amor, minha gente? Decisão. Decisão. Amor é sacrifício. Amor é doação, é entrega total. Por isso que um casamento precisa ser dentro de uma igreja. Não é na praia, não é numa fazenda, não é em outro lugar. Isso você pode fazer a festa depois. Mas o casamento tem que ser na igreja. Por quê? É lugar da gente vir ao encontro do noivo supremo. Nós que somos a igreja, que vamos nos colocar diante do altar, o lugar do sacrifício de Jesus Cristo, para assim como Ele sacrificar, um pelo outro, o noivo pela noiva, a noiva pelo noivo. Esta entrega total, esta doação total um para com o outro. É assim que se dá num matrimônio cristão. A disposição de coração, a generosidade de vida para estar verdadeiramente colocando em prática o mandamento de Deus. E não desprezar, portanto, o respeito para com o outro, mas também não desprezar este ensinamento, este preceito que vem da parte de Deus.